Olá, meus amores. Na aula de ciência de hoje, vamos falar do Dia da Árvore. Vamos conhecer as partes das plantas. Vamos estudar cada parte das plantas. Aqui a gente tem a semente, a raiz, o caule, as folhas, a flor e o fruto. Vamos estudar cada um das partes das plantas ou das árvores. Aqui eu tenho alguns tipos de raiz. Eu tenho a raiz aprumada e a raiz fasciculada. Do lado eu tenho a raiz aprumada tuberculosa, é o exemplo da cenoura, é uma raiz reta. E eu tenho a raiz fasciculada tuberculosa, é o caso da beterraba ou da macaxeira, que ela é aberta. Esse é o tipo de raiz, exemplos da raiz. E agora a gente vai estudar qual é a função das raízes, o que as raízes fazem? Absorção de água e substâncias minerais, fixação da planta no solo, armazenamento de substâncias de reserva. Isso quer dizer que ela segura a planta ou a árvore no chão. Agora a gente vai estudar tipos de caule. Vamos ver os tipos de caule. Alguns tipos de caules. Caules aéreos. Esses é o caule que cresce para cima. Eu tenho como é o exemplo de bambu, o estipe, é um coqueiro. E o tronco, que a gente mais conhece, temos exemplo de castanheira, que tem os tipos de tronco, fino, grosso, alto e baixo. Esses tipos de caule. Também eu tenho caule cladóideos, que são os exemplos dos cactos, que eles são o quê? Armazenamento de água, né? Eles armazenam água na época da seca. Esses são tipos de caules. Também tem os tipos de caules aquáticos, mas a tia não vai falar porque a aula vai ficar muito comprida, tá bom? Agora a gente vai falar as funções do caule. Para que serve o caule? O caule, ele suporta as folhas, as flores e os frutos, né? Ele sustenta, ele reserva nutrientes e de água, ele reserva, ele guarda. Propagação na vegetação, ele serve como elevador. Síntese de substâncias e resistências às altas e baixas temperaturas e queimadas. Ele tem que ser forte, ele é resistente, então ele serve como elevador da raiz, levando todas as substâncias para as folhas, os frutos e a flor, né? Então ele leva todas esses nutrientes. E agora vamos estudar os tipos de folhas. Existem vários tipos de folha. Aqui a tia trouxe para vocês as imagens de algumas folhas, que com certeza você já conhece algumas folhas dessas, né? Mas existem inúmeras folhas, tipos de folhas, a textura da folha, o desenho de cada folha, as linhas de cada folha. E agora a gente vai estudar para que serve as folhas. O que é que ela serve? Primeiramente, produção de alimento da planta. Ela transforma a seiva bruta em seiva elaborada através do processo de fotossíntese. O que é isso, tia? É a produção da água, da matéria orgânica, do oxigênio, da luz e do dióxido de carbono. Tudo isso faz a produção de alimento da planta e é através da folha que é feito esse processo. Então, a folha ela tem uma função muito importante, que é a produção de alimento da planta. Também, ela tem como função troca de gases, que é para a respiração e transpiração da planta. Ela respira e transpira. Ela respira os gases bons e joga para fora os gases que não é bom. Também tem outra função as folhas, que é a função de proteção. As folhas transformadas que protegem órgãos reprodutores, como a flor, né? Essa flor aqui vermelha, a função dessas folhas dela é proteger essas flores que são isoladas
né, de atração. Então, algumas folhas servem de proteção da flor, tá bom? E agora, nós iremos estudar a flor. O que é a flor? Para que serve a flor? As flores são a parte mais vistosa e bonita da planta e pode apresentar as mais variadas formas, tamanhos, cores e perfume. Tem as flores completas e as incompletas. Também, o que faz parte da flor? A flor é constituída por várias partes que desempenham as funções. E qual é a função da flor? É de suporte, proteção e reprodução. Esse suporte, né, que ela suporta, ela protege. O que é que ela protege? E a reprodução. E os frutos? Os frutos que vêm depois da flor. Os frutos podem ser classificados de acordo com o tipo de pericanto que apresenta, de acordo com sua descendência de frutos, pode ser, e os frutos também podem ser classificados de acordo com o número de sementes. Eu tenho os frutos secos, eu tenho frutos carnosos, frutos descendentes e frutos indescendentes. Eu tenho monospéxico e tenho frutos polipérmicos. Eu tenho os frutos que o quê? Eu tenho ervilhas, castanha, os carnudos, a laranja. Eu tenho descendentes, a ervilhas, os monopérmicos. Eu tenho os pêssegos que só tem uma semente, que é o abacate, como a manga. Eu tenho o que? Esse polipérmicos tem várias sementes, que é a laranja, o melão, o mamão. E eu tenho indecentes, esses que esconde a semente, como a maçã. A laranja também esconde, né? As sementes. Os carnosos, que tem muita carne, que são suculentos, muitos sucos, como a maçã, o limão, a laranja. Eles são chamados de carnudos, né? E a função do fruto? Ele tem uma função. Qual é? A função dele é de proteger a semente. Surge a partir do desenvolvimento do ovário da flor, né? Que ele surge, que ele foi fecundado, e o fruto pode ter várias sementes, dependendo do número do ovário da flor. Então, o fruto vem da flor, que é a flor prolifera, né? Dá o fruto, e o fruto, ele protege o que? A semente, tá bom? A função do fruto é o quê? Proteger a semente. Agora a gente vai ver. E a semente, tia? O que é a semente? Aí a tia vai dar uma dica bem importante sobre as sementes. A semente é a origem dos órgãos vegetais, da raiz, do caule e das folhas. E a função da semente é manter um embrião em estado de dormência. O embrião é o nenenzinho, é a planta que vai nascer. É a proteção contra a falta d'água. A tia já explicou no crescimento das plantas. Fornece nutrientes. É a partir da semente que a planta vai crescer. O cuidado da semente, o regar, o plantar. A planta, a árvore, nasce e se reproduz a partir da semente.